Salve a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. E vamos ler mais uma vez. A leitura bíblica se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1 até o 6. Que diz assim: começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Amém. E o título da mensagem dessa noite diz assim para nós: seja a carta de Deus. Assim como hoje, não diferente daquela época, havia vários falsos apóstolos que andavam perturbando a região de Corinto, mas esqueciam que ali tinha um homem chamado Paulo, um servo fiel a Deus, um homem íntegro e transparente nas suas ações. Naquela época tinha o costume de escrever cartas. Hoje não temos mais esse costume de escrever cartas. Tem crianças que não sabem nem o que é uma carta, até mesmo adolescentes, né? Não alcançaram esse período das cartas escritas, ficam até surpresos. O que é uma carta? O que seria uma carta? E Paulo não achava necessário que fossem escritas essas cartas. Hoje, as pessoas reconheciam os cristãos de fato, quem eram os cristãos verdadeiros. Mas, como era necessário escrever as cartas, e assim eram escritas, pois os cristãos eram reconhecidos pelo seu próprio testemunho, pelas vidas transformadas, pela sua intimidade com Deus e com a vida santa no altar. Verdadeiramente sim, e não só pela aparência. Pois a própria Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Espírito Santo, o próprio Deus. Uma pergunta para nós: que tipo de notícias nós temos dado ou transferido para as pessoas em meio a esse tempo tão difícil? Será que temos dado boas notícias? Através das redes sociais, quem está nos assistindo nesse momento, através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, que tipo de notícias nós temos pronunciado e proclamado? Temos proclamado as boas-vindas, as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo? Temos anunciado o reino, que o reino está próximo? Temos nos posicionado como Paulo se posicionou, como ele mesmo diz em sua palavra, que ele era imitador de Cristo, que nós possamos ser imitadores dele, assim como ele era de Cristo? Ou será que nós temos transmitido notícias negativas, passado para as pessoas que não vão conseguir, que desistam, que parem de orar, que o marido não tem mais solução, que o filho não tem mais solução, que a sogra, que a nora, que o genro, que o cunhado, que o irmão, que o primo, até aquele vizinho que lhe importuna não tem mais solução? Será que é dessa forma que eu tenho agido? Olhado para as pessoas segundo a aparência? E as pessoas de que forma têm me visto? Que
Que carta eu tenho sido? Que modelo de carta? A própria palavra diz, carta viva. Nós somos essa carta. Uma carta viva. Estamos aqui todos vivos. Somos uma prioridade de Deus aqui na terra. Porque a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, escolhido por Deus. Mas escolhido por Deus para quê? Para ficar calado, quieto, sentado no banco apenas da igreja? Ou será que nós somos essa carta de transmissão? Somos transmissores do Evangelho aqui na terra, para atrair almas para o reino de Deus. Atrair de que forma? Que forma eu tenho atraído essas vidas? Não adianta só ganhar as almas. Eu costumo ouvir algumas pessoas, ganhei tantas almas para Cristo, mas não adianta só ganhar. Você tem que zelar, você tem que velar por ela, você tem que cuidar dela, tem que procurar saber como ela está, se ela está no caminho certo mesmo, como é que ela está vivendo, se preocupar com ela. A carta não mais escrita, mas através das redes sociais. É tão utilizada atualmente a rede social. Eu vi uma reportagem que a pessoa falava que não tinha mais o costume de falar no celular, só pelo WhatsApp digital. Não sabia mais nem como era a voz da pessoa, porque não falava mais, só pelo WhatsApp. E até isso nós sentimos falta da igreja, sabia? Porque o nosso cotidiano está tão assim, nos levando a isso, que nós nos acostumamos com isso também. O costume diário de só mensagem. Mas às vezes a pessoa quer ouvir a tua voz. Às vezes ela quer sentir até um abraço, não só com a voz, mas sentir um abraço. Às vezes estamos num contexto familiar que não nos abraçamos mais dentro de casa. Não nos importamos com quem está dentro de casa. E a Bíblia diz que se nós não cuidarmos da nossa família, em vão é a nossa fé, nós negamos a nossa fé. Primeiro nós temos que cuidar dos domésticos da casa, da nossa casa, para depois cuidarmos de fora, das almas, da igreja, do trabalho secular. Muitas pessoas precisam de uma carta de recomendação, né? Quando vai de um trabalho para outro. Como será que essa carta será indicada? Será que esse cristão terá uma leveza em quem vai escrever essa carta? Que essa carta também já não é mais escrita no papel, é digital também. Até essa carta vai no digital, vai em PDF para a pessoa do setor lá do RH, que vai passar por esse processo. Como será essa carta de recomendação? Como seria se o Senhor resolvesse agora escrever essa carta de recomendação minha? O que será que ele escreveria? Como será que ele me indicaria para um campo de trabalho? Para uma entrevista de trabalho? Para uma indicação de aula? Como será que o Senhor redigia essa carta sobre ele? Isso é uma pergunta para nós hoje, igreja. Como será que o Senhor iria escrever essa carta? O que será que ele ia descrever sobre mim? Como ele me indicaria ao ministério? Como ele me indicaria ao serviço? Como a Bíblia diz, procura apresentar-se a Deus como um ovelha aprovada, que não tenha que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. No nosso aniversário, é o nosso derredor, clamando como leão, a minha possa tragar. Principalmente os nossos jovens e as nossas crianças. Eles têm sido um alvo, porque eles são o futuro. Os nossos jovens e as nossas crianças, os nossos adolescentes. O que será dessas crianças num futuro bem próximo? Porque nós ouvimos falar tanto que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas a Bíblia diz que um ano é como um milho e mil é como um ano. Eu sei quando Jesus vai voltar? Não, a Bíblia diz que quando estiver perto do fim, haverá guerras, rumores, terremotos. Tem acontecido isso já? Há tempo. Pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação. Tem acontecido já? Faz tempo. O reino está próximo, nós não anunciamos. O reino está próximo. O reino está próximo. Jesus está na porta. Nós não sabemos o dia nem a hora em que o Mestre virá. Ele só manda que nós nos preparemos.
prepara a tua igreja. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Senhor está falando. Prepara-te. As noivas estavam prontas, mas não foram todas. Tinha lamparinas que estavam apagadas, não pediu a outra, me empresta não, vai comprar, já perdeu tempo ali. Mas tinha umas que as lamparinas estavam prontas, estavam acesas, esperando o noivo. Assim somos nós, igreja do Senhor, esperando o noivo. Esperando em todo tempo, em todo momento. Amém? Aprendemos com Paulo que temos que ter confiança em Deus, no versículo 4. Vamos lá em Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Amém? Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Confiar, olha que palavra linda, no Senhor, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de tudo que tu tens. Confia. E ele vai fazer o quê? Ele vai endireitar as tuas veredas. Reconhece todos os teus caminhos. Reconhece onde você está. Se está na faculdade, se está no trabalho, se está dentro de casa, se está na igreja. Reconhece. Porque em seguida ele vai endireitar. A Bíblia fala que ele vai endireitar as veredas. Se estiver algo fora do lugar, o Senhor vai colocar no lugar. Se estiver alguma pedra no caminho, o Senhor vai tirar. Não sou eu quem vou tirar. Não sou eu. É o Senhor que diz em sua palavra. Que Ele vai adiante de nós, endireitando o caminho para que nós possamos passar. A vereda do justo, o Senhor zela por ela. O caminho do justo, o Senhor zela por ela. Nós não temos noção dos livramentos que o Senhor nos dá, visíveis e invisíveis. Nem imaginamos, dormindo, acordado, caminhando, nada. Não temos noção. O que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. O que o Senhor trabalha em favor daqueles que confiam nele, que depositam sua confiança nele. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos em quem? Em Deus. Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, que abriu o mar para que o povo passasse. Muitos ali murmurando, falando, dizendo coisas, e Moisés tirou-nos do Egito para morrer aqui, sem confiar. Mas Moisés estava confiando em todo o tempo, em todo momento. E Moisés tinha algo nas mãos. E o Senhor pergunta: Moisés, o que é que tem nas mãos? E o Senhor nos pergunta hoje: o que é que temos? O que é que você tem nas mãos? Moisés tinha um cajado. Então Moisés já estava em frente ao mar, toca nas águas. Que mar? Qual é o mar que você está enfrentando hoje? Que tipo de mar para vir você está enfrentando? É falta de emprego? É fofoca? É calúnia? É contenda do lado? É disse-me-disse? É enfermidade? Quantos nesse momento estão enfermos, esperando lá no leito do hospital que o médico venha fazer uma cirurgia? Outros já nos últimos instantes de vida. E muitos com os corações enrijecidos, que já ouviram tanto sobre Jesus. Mas Paulo plantou, Apolo regou. E quem deu o crescimento? Deus. Quem sabe que muitos ali já ouviram, já tiveram experiência com o Senhor e agora estão naquele momento ali. Mas o Senhor é aquele que vai lá na divisão da alma e do espírito. Não sou eu nem é você. A Bíblia diz que o Senhor nos sonda. Antes que eu abra a minha boca para sair qualquer som, o Senhor já sabe o que passa no meu coração. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, que tipo de carta? Que tipo de notícias? O que é que eu tenho proclamado? O que é que eu tenho falado? Será que eu só vivo murmurando? Será que eu só vivo blasfemando?
Senhor. Será que o meu posicionamento tem sido isso? Aí tenho orado constante. Mas será que eu tenho me posicionado de fato? Ou será que eu tenho sido aquela murmuradora o tempo inteiro murmurando? Aquele tipo de cristão que vive murmurando. Os murmuradores. Não é verdade. Não vai receber a bênção. Porque você ou glorifica, ou você murmura. Ou você exalta, ou você não vai receber. Porque o único de exaltação é o nosso Deus. O único digno de todo louvor, de toda adoração, de toda majestade, de todo domínio é o Senhor. Não há outro. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Fora desse contexto aí, eu deixo isso. Amém? Aprendemos com Paulo que temos que ser suficientes em Deus. Vamos abrir aí a nossa palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Filipenses 4, 12. Suficientes em Deus. Inclusive é uma carta escrita por Paulo de novo, né? Vamos lá. Filipenses 4, 12. Amém? Amém. Diz assim para nós: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Amém? E o 13 ainda diz assim para nós: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? O Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz aqui: sei estar abatido, sei estar humilhado, sei estar honrado. Já viveu de tudo quanto era experiência. Se o Senhor fosse redigir a carta hoje, o Senhor redigiria como a nossa carta. Será que nós estamos aqui nesse contexto também? Sem ter abundância, também sem não ter abundância? Sem ser humilhado? Amém? Suficientes em Deus. Aprendemos. E aprendemos também que a letra mata e o espírito da vida. Vamos lá no livro de Jeremias, capítulo 31, 33. Vamos para o Velho Testamento. Jeremias. Jeremias 31, no versículo 33. Amém, igreja? Diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Senhor firma a aliança com Israel. E o Senhor aqui é claro quando diz para nós: na mente Ele vai imprimir a lei. Na nossa mente. Na mente do povo naquela época. E o povo ainda se tornou murmurador. Mas aqui é o menor de aliança do Senhor com o povo. Porque Deus é amor. E o Senhor fala aqui: e no coração lhe inscreverei. A palavra de Deus diz para nós: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No livro de Salmos. Mas aqui no livro de Jeremias, o Senhor já usa o profeta para dizer isso para nós. Que vai escrever em nosso coração. Porque quando o Senhor fala aqui em relação às tábuas, a letra mata e o Espírito verifica, né? E nós temos aqui tábua da carne. Vamos voltar aqui. E é
quando o Senhor usou o profeta Moisés sobre as leis. Quando Paulo fala sobre as tábuas de pedra, ele refere-se a isso, as leis. E a tábua de carne, o Senhor fala sobre a tábua do nosso coração. Acabamos de ler aqui em Jeremias, que ele vai escrever nos nossos corações. As duas tábuas, quando nós vemos aqui em 2 Coríntios através de Paulo. E aqui ele é claro, no Antigo Testamento, quando ele fala sobre a lei, a tábua da lei, os mandamentos. E quando vem para o Novo através de Paulo, a tábua da carne é em nossos corações. Escrever, reescrever novamente. Porque às vezes nós esquecemos. É tanta luta, é tanta diversidade, é tanto problema, é tanta coisa que esquecemos. Passamos despercebido na palavra do Senhor, porque ela está aqui. Ela é a bússola do cristão, de Gênesis a Apocalipse. Lemos. A letra mata, o Espírito vivifica. Os frutos do Espírito, paz, amor, longanimidade, perseverança, domínio próprio. O Espírito é o próprio Espírito Santo de Deus. E ele tem os frutos. E esses frutos são nossos. Porque tem os frutos da carne. Mas os frutos do Espírito são nossos. Ele nos deixou perseverando. Nós temos que ser perseverantes até o fim. Porque perseverança é um dos frutos do Espírito. É perseverar. A Bíblia diz que se tu, porém, for até o fim, se tu perseverar, se tu insistir, se tu não desistir, tu vai conseguir. Mas se tu desistir, através dos ventos, através das palavras, tu não vai conseguir, não vai dar certo. Aí o inimigo começa usando as pessoas para dizer, não vai dar certo. Você tem um projeto, você tem algo em seu coração, está focado em algo que tem orado, insistindo ali naquele propósito. Aí começa os levantes. O inimigo começa dentro de casa, não consegue, ou então ele começa do lado de fora, vai para a empresa, faculdade, escola e assim vem. Não conseguiu nada lá fora, então vou para dentro de casa. Agora eu consigo. Mas, quando a Bíblia diz que o Senhor nos deixou a armadura, revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, essa armadura é nossa. Essa armadura é nossa, igreja. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme no dia mau. E a Bíblia diz que se eu me mostrar frouxo no dia da angústia, no dia da batalha, minha fé vai ser pequena. Aí, por tradição, o Senhor diz que se minha fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, olha como Jesus é lindo. Eu vou dizer ao mundo, transporta daqui para o outro lado. Se um dia a minha fé for pequena, no dia da adversidade, no dia que é aquele grande dia que o profeta tinha que destronar os 475 profetas de Baal, ele estava como um gigante, mas no outro ele correu, se escondeu na caverna, foi para o deserto, aquilo todo, mas Deus tinha um propósito, assim como Deus tinha um propósito na vida do profeta, tem um propósito na vida de cada um aqui nessa noite, de quem está nos assistindo pelas redes sociais. Deus tem um propósito para você. Diga aí ao irmão que está ao seu lado, Deus tem um propósito para você. Não desista, insista, persista, porque o Senhor é fiel para cumprir. Não sou eu, igreja, é o Senhor quem diz que Ele é fiel para fazer cumprir. As palavras de Deus não vão passar. Ele diz, nem o tio nem o jota, tudo vai se cumprir. Tudo está se cumprindo. Amém? A letra mata e o Espírito vivifica. Não adianta eu conhecer tanto a palavra se eu não exercitar, se eu não praticar. Conheço tanto a palavra, mas eu não pratico, eu não exercito a palavra. Eu não sou essa carta viva, como está dizendo aqui Paulo. Essa carta transparente. Quem era Paulo? Era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele mandava matar quem dizia que era cristão. E o que o Senhor fez com Paulo? A princípio, Paulo teve que cair. Levou logo uma queda.
Porque Deus tinha que transformar Paulo totalmente para que Paulo se tornasse Paulo. Paulo jamais imaginaria que a caminho de Damasco ia encontrar Jesus. Não. Ia encontrar a salvação. Não. Assim mesmo são aqueles que muitos dizem a você que não tem mais jeito, não tem mais solução. Paulo não imaginaria. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela fazia 12 anos que perdia o sangue, já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar. Ela disse, eu vou ter que ir lá. Todo mundo fala. Tudo que ela tinha já tinha se acabado, ela não tinha mais nada. A fé moveu aquela mulher de dentro de casa. Ninguém sabe como é que ela estava perdendo sangue há 12 anos. 12 anos perdendo sangue. Todos os dias. Dia, noite, noite e dia. Como aquela mulher não estava se sentindo? Debilitada, perdendo sangue. Mas ela ouviu falar. E o que ela fez? Rompeu aquele exílio que ela estava dentro de casa presa. Foi o primeiro passo que ela deu. Jesus já sabia que ia encontrar aquela mulher. Que ele é Deus, ele tem o poder nas mãos. E o poder estava no manto. E assim, quando aquela mulher se aproxima de Jesus no meio da multidão, ela tocou na orla do vestido dela, veio por baixo. Por baixo, tocou no manto. E Jesus diz assim, quem me tocou? Ele sabendo, né? Ele é Deus. Mas ele queria que ela se pronunciasse. Ele queria que ela falasse. Para que nós pudéssemos contar essa história hoje, viver essa história. E nós espelhar essa história dessa mulher. Que ela rompeu aquela multidão. Uma multidão tinha ali. Jesus disse, quem me tocou? Alguém me tocou. E o povo que estava com ele, o discípulo naquele momento, como vamos saber, Senhor? Em meio a essa multidão. Mas alguém me tocou porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Virtude e poder. Saiu a cura para aquela mulher de 12 anos que ela vinha se arrastando com aquela enfermidade. Amém? Amém. É claro que o Senhor fala que a letra mata. Não podemos, de maneira nenhuma, deixar que a nossa salvação se perca por através do nosso mérito, achando que a salvação é só para nós. Não. Jesus veio e morreu na cruz do Calvário por todos nós. Muitas das vezes, nós vemos cristãos falando por aí, não, tu te converte, eu já sou salva, eu já sou salvo. Sim, mas a salvação não é sua, não. Só sua, não, meu irmão amado. A salvação veio para todos. Mas eu tenho que reconhecer que existe um Senhor, e tenho que reconhecer que eu sou cristã, e tenho que ter a forma de abordar, tenho que ter a forma de falar, tenho que ter a estratégia para falar, porque tem gente que não quer nem ouvir o nome de Jesus. De que forma eu vou agir? Que carta eu vou ser? Essa carta viva, como eu posso proclamar? De atrair essa pessoa para o reino dos céus. A salvação é individual, sim, amém. A salvação não é coletiva, mas o Senhor precisa dessas cartas que estão aqui sentadas nessa noite. Amém? Ele é Deus. Ele é Deus. Sabemos que Ele é Deus. Mas o Senhor precisa de nós aqui na terra. Essas cartas vivas para anunciar as boas novas. A vinda do reino, que o reino está próximo e que o Senhor ama. Não existe mensagem melhor e maior para pregarmos do que seja aquele amor imenso na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, foi o único filho amado. Foi por nós. Foi por aquela pessoa que você acha que não tem salvação, que não tem jeito, que não tem mais nada. Foi por ele também, foi por ela também. Foi por todos. Não é por nosso mérito a salvação, é por amor. Não que nós sejamos merecedores, mas existe um amor supremo, porque Deus é amor e é um dos frutos do Espírito. A letra mata e o Espírito da vida. Amém? Que possamos ser essa carta viva na mão do Senhor.
transmitindo às pessoas a segurança em Cristo, um evangelho transparente, um evangelho libertador, um evangelho que cura, um evangelho que liberta, um evangelho que sara, um evangelho de amor. Hoje, não utilizamos mais as cartas, mas nós podemos ser a própria carta, porque Deus quer ouvir você falar. Deus levantará você. Deus tem levantado pessoas. Deus precisa de você para indicar, para direcionar o caminho, o único caminho que leva à salvação, que é Jesus Cristo. Você sim é essa carta que o Senhor quer usar aqui na boca. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Quero agradecer essa oportunidade mais uma vez que foi dada a mim de trazer essa reflexão e que nós possamos ser essa carta viva, transmitida diretamente dos céus aqui na terra, que nós possamos ser esse testemunho, que nós possamos ser como Paulo, imitadores de Cristo. Amém? Amando, amando e amando. Ah, mas é muito fácil. Não, muito fácil não. Você só vai aprender exercendo. Você só vai aprender a perdoar, perdoando. Você só vai aprender a amar, amando. Amar a Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz, e ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu não me amar, eu não vou poder amar ao próximo.